Olá, começa agora mais um HF Notícias. No programa desta semana, nosso assunto é repolho. Fonte de nutrientes, vitamina C, o repolho é uma brassicácea, assim como a couve-flor e o brócolis. Vamos saber um pouco mais sobre essa hortaliça, qual a importância dela na agricultura, cultivo e sobre a versatilidade de dois híbridos, o Kirei e o Atlanta. E o nosso bate-papo aqui sobre o repolho é com Silvio Nakagawa, especialista em brássicas e folhosas da Agristar do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao HF Notícias, Silvio. Olá, tudo bem? Tudo jóia, então. Essas variedades que eu citei aí, o Kirei e a Atlanta, são bem versáteis, não é? Quais são as características mais importantes desses dois híbridos que você destaca? Então, são dois repolhos que foram desenvolvidos para as condições tropicais do Brasil. Então, foi testado intensamente dentro dos nossos campos experimentais, que estão localizados aqui no estado de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina. E esses materiais apresentam uma forte adaptação a diversas condições climáticas e também de manejo do produtor nessas diversas regiões. Então, acho que foram pelo menos 5 longos anos de testes, até chegar a um material que aguentasse ser produzido tanto em regiões mais frias ou em regiões mais quentes, então dando uma segurança maior para quem vai cultivá-las. Agora, Silvio, qual a coloração deles? Temos o quirei, que é um repolho roxo. Ele é um repolho muito grande, muito pesado, e a grande dificuldade que os produtores nos relatavam, na época que estavam desenvolvendo o repolho quirei, é que tudo que tinha disponível era muito pequeno, não aguentava muita chuva e acabava ficando muito pequeno, e dava baixo rendimento na lavoura. Então a gente foi atrás de materiais que tivessem um pouco maior de peso, um tamanho bem maior, suportassem transporte a longa distância e também aguentassem as principais doenças da cultura, tais como a xantomonas, que é a podridão negra. E qual o ciclo médio do Kirei e do Atlanta? São híbridos que giram em torno de 100 dias a partir do semeio. Aí você conta que mais ou menos a formação de muda vai levar em torno de 30 dias e mais uns 70, 75 dias no campo, até a produção final. E ainda, além disso, esses materiais apresentam uma boa janela de colheita. Isso significa que o produtor, mesmo que chegar no ponto de colheita, que vai acontecer a partir dos 70 dias no campo, ele vai poder esperar mais uma semana, duas, caso ele não precise colher de uma vez, ou talvez pode acontecer do mercado não estar aquecido, e não ter uma demanda tão grande, o produtor ainda pode segurar mais umas 2 semanas no campo, que ele não vai rachar e vai se manter em condições de ser comercializada. Então, essa espera aí dele colher o vegetal é mais uma característica desses dois híbridos? É isso mesmo. Porque a gente busca também que o produtor, que é o nosso principal parceiro na parte do desenvolvimento de novas cultivares, obtenha mais lucro e tenha mais segurança no plantio, porque a cultura do repolho também sofre com muita variação de preço. Então, às vezes, ele não consegue retirar. Então, ele tem uma vida maior da planta no campo, e com isso ele garante um pouco mais de segurança para evitar mais perdas no campo, que ele pode ter, além das doenças e tudo mais, ainda corre o risco de chegar na época da colheita, o preço não está tão adequado para ele vender, o mercado também não está tão aquecido, então ele consegue segurar mais tempo e ir vendendo aos poucos ou esperar um aquecimento nas vendas. Silvio, então essa rusticidade do repolho que você está trazendo aqui para a gente, nesse caso, então a gente pode afirmar que o manejo dele, então, não precisa de tantos cuidados assim? É isso mesmo. A gente sabe que a produção do repolho vem sofrendo aí com aumento de custos e o produtor muitas das vezes não tem tanto recurso para investir nessa lavoura. Então, por ser uma lavoura, uma variedade bem mais rústica e resistindo também a algumas das principais doenças da cultura, ela vai garantir um manejo muito mais fácil.
não tem aquela necessidade de ficar cuidando, intensamente da planta, porque boa parte das doenças já tem uma resistência genética a ela. Então vai garantir também uma facilidade para o produtor, tendo em vista também que ao longo do ano a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com diversos climas, adversidades climáticas também. Então pode ocorrer períodos com um pouco mais de chuva, um pouco mais de seca. Então, uma variedade sendo mais rústica, então ela consegue suportar um pouco mais essas variâncias climáticas, então também vai garantir também uma maior segurança na época do cultivo. Você falou que essas duas variedades, né, elas respondem bem às bactérias. E quais são as doenças e pragas mais comuns que atacam o repolho? Bom, o Brasil é um país muito grande, então a gente sofre ao longo do ano e também em diversas regiões de doenças, só que as principais delas que ocorrem a nível nacional, a principal delas é a Xanthomonas campestris, que é uma doença bacteriana, ocorre principalmente com presença de temperaturas mais altas e umidade, então é uma doença classicamente de verão, mas como a gente sabe que pode acontecer alguns veranicos no meio do inverno e tudo mais, é uma das doenças que a gente tem que ficar mais atenta. E justamente por isso pesquisamos tanto o Atlanta como o Quirei, que tem uma alta tolerância a essas duas bactérias. Fora isso, outras doenças que bastante acometem a lavoura são a hérnia das crucíferas. Isso acontece em algumas regiões mais isoladas, não está tão espalhado pelo Brasil, mas em áreas que são cultivadas constantemente com outras plantas da mesma família, pode ocorrer a entrada dessa doença. Então a gente recomenda que faça rotação de culturas, não plantando em áreas que tenham histórico de doenças. Mesmo existindo algumas outras cultivares com tolerância a essa doença, a hérnia, ela não é tão efetiva porque existe muitas variações, muitas raças. Então, o risco de perda para o produtor, mesmo plantando cultivares resistentes, se torna bastante arriscado. Fora isso, também podemos citar a alternária, que é uma doença foliar que vem ocorrendo nos últimos anos, também traz bastante perda ao produtor, porque vai acabar desfolhando a planta, ela vai se tornar mais fraca, vai ter menos área foliar e, consequentemente, vai dar uma cabeça mais leve, com menos peso, com menos rendimento, e vai acabar depreciando o produto e, além disso, vai diminuir a produtividade a campo. Silvio, você citou aí a recomendação pela rotação de culturas. No caso, quando o produtor ele planta o repolho e também acaba plantando uma da mesma família, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, isso não seria tão bom por conta dessas pragas, essas doenças que acometem não só o repolho, mas a família desses vegetais? Sim, sem dúvida. O que a gente faz é recomendação, porque as famílias são muito próximas, elas são da mesma, digamos, da mesma espécie, elas são Brassicoleracea, no caso do repolho, a Brassicoleracea capitata, no caso do brócolis, é uma Brassicoleracea variedade itálica. Então, são famílias muito próximas e, com isso, as doenças também são iguais de uma para outra. Então, se você fizer uma rotação de um repolho com a couve-flor, é a mesma coisa que você está plantando a mesma cultura consequentemente. Então, vai multiplicar o risco de entrada de certas doenças que são comuns entre elas. Então, é um risco que o produtor pode evitar na medida do possível, trocando por cultivares de outras espécies para fazer uma rotação. E o que você indica de rotação que seria a mais adequada para ele fazer um espaçamento, né, nesse cultivo? Olha, temos que analisar principalmente aí a parte do produtor, o que que ele economicamente tem de mais viável para a produção dele. Ele pode utilizar a cultura que ele tem maior facilidade ali de comercialização na região, só lembrando que não sejam dessa mesma espécie. Daí o repolho também tem uma característica muito interessante, que ele tem nas suas folhas uma substância.
é os glucosinolatos, que servem para desinfectar o solo, proveniente de outras culturas, inclusive com efeito sobre alguns fungos de solo, alguns nematóides. Então, ela é uma excelente forma de rotação para outras culturas, quando você planta uma brasca no lugar. Porque a partir do momento que você incorpora as folhas, essas folhas começam a entrar em decomposição, essa substância que ela possui nas folhas acabam sendo como uma fumigação natural e vai diminuir a carga de vários patógenos e também de algumas pragas no solo. Acaba sendo um defensivo natural, né, quando você falou quando a folha cai no Isso. solo, né, e acaba até ajudando a próxima cultura a ser plantada aí. Agora, ô Silvio, para ter um bom crescimento e rendimento, o produtor também deve ter noções do solo, lógico, né, sobre as pragas, até para ele poder adotar as técnicas necessárias. O repolho gosta do solo úmido ou alagado? Bom, o repolho, ele gosta de um solo bem corrigido, de preferência um solo que não seja tão cultivado, porque aí você vai poder fazer a complementação com a sua adubação. E também é interessante a parte da irrigação. Como eu citei anteriormente, a Xanthomonas, que é uma doença muito grave para a cultura das brascas em geral, principalmente do repolho, ele gosta de temperaturas altas e de bastante umidade. Então, a partir do momento que você coloca muita água sobre as plantas, principalmente pela aspersão, que vai deixar o ambiente muito úmido, a entrada dessas doenças foliares acaba sendo mais facilitada, então o produtor vai correr mais riscos, acho que desnecessariamente. Então, a recomendação é que ele faça uma irrigação moderada, analise bastante o estado nutricional das plantas. A planta vai demonstrar quando está faltando água, quando está sobrando. Então, fazer uma irrigação moderada, manter o solo úmido para que ela cresça bem, mas evitar que escorra água, que tenha pontos de encharcamento, que isso aí vai trazer sérios riscos, principalmente em relação à entrada de doenças na cultura do repolho. Silvio, voltando aqui em relação às pragas e às doenças, me surgiu uma dúvida. Na hora, essa praga, ela gosta de ficar nas folhas do repolho ou por si só na cabeça do vegetal? Bom, é uma doença que começa pelas folhas, então ela precisa de água livre sobre as folhas, então quando a folha está muito encharcada, acaba que uma bactéria ela pode estar presente no ambiente e com essa umidade excessiva acaba penetrando para dentro da folha, junto com a movimentação de líquido que a folha faz com o ambiente, ela faz uma troca com o ambiente externo. E quando tem muita água livre nessa folha, junto com essa água que está livre, ela pode pegar uma carona e entrar pelas folhas. Aí, uma vez que ela atinge o sistema vascular da planta, ela vai penetrando e vai entrando mais internamente, e depois essas folhas acabam infectando a parte do repolho, que é a cabeça, que é a parte que vai ser aproveitada. Acaba entrando podridões pelas bordas das folhas e acaba melando, estragando toda essa parte do repolho e vai inviabilizar a sua utilização, sua comercialização e principalmente o consumo. Quando chegar às vezes na gôndola do supermercado, ela corre o risco de estar estragada. Agora, o Silvio, qual a distância então que deve ser aplicada entre os vegetais na linha? Olha, isso daí é uma questão principalmente do produtor na hora da comercialização, uma vez que algumas redes principalmente supermercados, eles querem uma planta um pouco menor, porque uma dona de casa que vai estar numa cidade grande, ela não tem tanto espaço para armazenar. Então, vai precisar de uma cabeça, aquelas que são vendidas em cima de uma bandejinha plástica. Então, vai ser cabeça aí de em torno de 1 quilo, 1,2 kg. Então, é um tamanho interessante. E para se conseguir uma cabeça desse tamanho, o produtor normalmente usa um espaçamento de 35 por 40, 40 por 40, que é para produzir essas cabeças menores. Aí, quando a cabeça do repolho já é destinado a mercados na região do interior, onde as pessoas têm mais espaço para armazenar, moram em chácaras, moram em lugares que você tem um espaço maior.
a preferência é de cabeças maiores de repolho, de 2 até 3 quilos, e também para quem vai fazer o processamento, quem vai utilizar ele para fazer um vegetal minimamente processado, que vai mandar para picar, ou para uma cozinha industrial, para um restaurante, ou mesmo para fazer conservas do tipo chucrute, ele precisa de uma cabeça maior. Então, nesse caso, os espaçamentos vão para 70, 80 centímetros entre linhas e 50 entre plantas, que vai trazer cabeças bem maiores, mais pesadas e mais interessantes para esse tipo de processamento. E Silvio, no nosso país nós temos as mais diversas condições climáticas, né, como você até já citou aí. O repolho ele tem facilidade então para se desenvolver todo o ano, como você já falou que ele se adapta bem aos vários tipos de clima, mas em relação ao desenvolvimento dele, pode ser, essa facilidade pode acontecer durante todo o ano? Sim, foi justamente para isso que desenvolvemos os cultivares de repolhos tropicais, porque originariamente o repolho é um vegetal que veio da Ásia, de clima mais ameno, então ele era mais adaptado às regiões do sul do Brasil. E com o trabalho de pesquisa que veio ao longo dos anos, já conseguimos variedades mais adaptadas, como o caso do Atlanta, que já foi testado no Brasil inteiro. Então, por resistir a temperaturas mais altas e às doenças foliares, como a Xanthomonas, que já citei aqui, ele pode ser cultivado em áreas mais quentes do país. Então, mais antigamente, só se produzia na região sul do Brasil e o repolho teria que andar cerca de 10 dias de caminhão até chegar ao norte do Brasil, onde a produção era impossível de se fazer naqueles períodos. Hoje, a produção ainda enfrenta algumas dificuldades, visto que o nível, a intensidade de doenças, a intensidade de algumas pragas também são maiores em regiões quentes. Então a produção não é tão favorecida, só que já é viável se produzir nesses lugares, devido ao trabalho que foi feito de adaptar cultivares e híbridos de repolho para essas condições mais quentes e mais úmidas. Então, hoje não se tem necessidade de se produzir apenas numa região ou apenas numa época do ano. Então, com isso, a cultura do repolho pode ser um pouco mais espalhada a nível de Brasil. Silvio, você falou que o produtor rural ele tem condições até de aguardar uma semana a mais para fazer essa colheita. Mas eu te pergunto o seguinte, vamos colocar na região sul, por exemplo, aquele agricultor que está enfrentando o frio, né, estamos no inverno, geadas, como o repolho reage a essas condições? E nesse caso, ele pode esperar ou ele tem que antecipar essa colheita? Bom, o repolho já é um vegetal que é acostumado com temperaturas baixas, visto que o centro de origem dele é na Ásia. Então, é comum que lá tenham-se neves na época de produção dele. Então, com isso, ele não vai sofrer tanto com condições de temperatura baixa. Por isso, também nós escolhemos alguns híbridos de repolho que tenha bastante folha externa para proteger, no caso de ter alguma geada, algumas neves, né? Então, ele não vai queimar a parte interna, que é a cabeça do repolho. Então, ele vai estar protegido dessas condições climáticas e também, devido a suportar bastante essa conservação no campo, então ela vai suportar que seja colhido mesmo depois que a geada passar ou mesmo durante esse período. Então ele não vai ter esse problema de queimar, de sofrer com temperaturas muito baixas. A única coisa que acontece é que, junto com as temperaturas baixas, você tem uma luminosidade menor. Então a planta vai demorar um pouco mais para se desenvolver do que quem está aqui num estado onde tenha mais insolação, tenha temperaturas mais altas. Então, o único problema que vai sofrer nessas regiões é que vai prolongar muito o ciclo de cultivo. Mas, fora isso, é um vegetal que está extremamente adaptado às condições de baixa temperatura. Mas você fala de todas as culturas do repolho ou só desses dois híbridos aí? A gente pode então citar que todas têm essa característica. De uma forma geral, sim. A temperatura mais baixa, os repolhos normais, elas suportam. Então, no caso do Quirei e do Atlanta, nós já fizemos vários trabalhos na época de desenvolvimento para que ele suportasse, além das temperaturas baixas da região da qual ela é oriunda, para se adaptar também às regiões quentes. Então,
São híbridos bastante versáteis que você pode produzir tanto na época do inverno no sul do Brasil, que vai pegar geadas, temperaturas extremamente baixas, assim como um verão no Nordeste, que é extremamente quente, com temperaturas muito altas. Então são dois híbridos que suportam bastante esses níveis extremos de temperatura. E, Silvio, qual o rendimento médio por hectare? E eu também queria saber o tamanho padrão. O mercado pede um tamanho padrão, não é mesmo? E essas duas variedades que a gente está falando aí, elas atendem bem essas condições de mercado? Isso, sem dúvida. Desenvolvemos ele para conseguir ser produzido nessas condições, né, como falei, de espaçamento, que vai até do produtor que superadensa as culturas, vai de 35 a 40 centímetros entre as plantas, até o pessoal que vai levar ele a 70, 80 centímetros entre linhas, para produzir cabeças maiores. Mas, citando um caso geral do Brasil, então 1,5 kg, 1,8 kg é um tamanho médio, que a maior parte dos mercados aceita, e também é um padrão que tem uma boa classificação quando vendido em caixas que vai para o centro de distribuição, para os CEAGESPs. É um tamanho padrão bem adequado. Então, ela pode ser cultivada para produzir a cabeça até menores do que isso, para ser vendido em bandeja, até cabeças com mais de 3 quilos para quem vai fazer o processamento industrial dessas variedades. Então, conforme o espaçamento que o produtor quiser adotar, ele consegue fazer, então, um tamanho de cabeça mais adequado para atender o consumidor dele. Agora, Silvio, a gente sabe que o consumidor ele está muito atento, né, à produção dos alimentos, as pessoas estão de olho na cadeia produtiva, né? Vamos falar das boas práticas. Produtores de folhosas já podem aderir ao sistema, né, de produção integrada. E essa adesão, a gente sabe que ela é voluntária, mas tem despertado o interesse do produtor em produção do alimento que garante a qualidade em todos os processos? Também é uma tendência muito grande, porque um dos maiores canais de comercialização hoje são as redes de supermercados, e uma das exigências é que ele tenha toda essa parte de rastreabilidade, porque você vai num supermercado de qualidade, você vai encontrar os QR Code, e a partir dali você apontando o celular, você consegue saber tudo que foi feito, desde o semeio daquela semente até ele chegar na gôndola do supermercado. Então é bastante importante que os produtores se atentem a essa parte de legislação, mesmo sabendo que alguns deles não são obrigatórios, mas vai garantir também o maior ganho ao produtor na hora da comercialização. Então, se mantiver as boas práticas, se tiver a rastreabilidade, tiver tudo direitinho, você consegue chegar às grandes redes, consegue chegar também em mercados um pouco mais nobres, que vão valorizar melhor o produto. Então, é importante que o produtor tenha um acompanhamento de um técnico, de um agrônomo, que vai fazer as orientações a todas as boas práticas, principalmente no uso dos defensivos agrícolas. Então, com isso, respeitando carência, respeitando o registro adequado para a cultura no seu estado. Então, ele vai ter maior poder de barganha, porque o produto dele vai ter certificado, vai ter toda a parte de rastreabilidade, então ele vai ter acesso aos mercados mais exigentes e que, consequentemente, valorizam mais os produtos. E, Silvio, como é que está a aceitação do consumidor em relação a essas duas variedades que a gente está conversando aqui? Então, está sendo bastante boa, é bastante positivo, porque muitos produtores que experimentaram, plantaram uma vez, já vêm fazendo o cultivo sequencialmente dele. Porque, como citei também, são dois híbridos são bastante rústicos, né? Então, o manejo dele não é muito complicado, a adubação também é bastante simples, e ele não precisa fugir muito do que ele já é acostumado a fazer com as culturas de brassicas que ele já vai plantando ao longo do ano. Então, não tem que fazer nenhuma modificação em espaçamento, em manejo, em pulverização. Então, por ser variedades bastante rústicas, bastante adaptadas, então acabam facilitando então de se adequar ao manejo do produtor e não que o produtor tenha que se adaptar ao manejo desses dois híbridos. Então, tem uma grande facilidade e com isso, acho que vem crescendo também bastante a aceitação desses materiais tanto por parte dos produtores
como por parte dos viveristas. Silvio, a gente já está encerrando o programa aqui, mas antes eu gostaria de saber quais as regiões, as grandes produtoras de repolho no Brasil. Então, as principais regiões produtoras estão aqui no estado de São Paulo e no sul do Brasil. O estado de São Paulo é um estado mais populoso, então tem grande produção e também um grande consumo. E além disso, ele tem um superávit de produção que leva para outros estados, principalmente da região norte do Brasil, onde as dificuldades climáticas de produção levam a ter que importar produtos de outras regiões. Então, São Paulo, além do maior produtor e do maior consumidor de repolho, é também um grande exportador para outras regiões do Brasil. E fora o estado de São Paulo, também ele vem crescendo algumas áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, está concentrado principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil e também migrado para algumas outras regiões do nordeste do Brasil, onde já se possibilita a produção do repolho. Silvio Nakagawa, especialista em brassicas e folhosas da Agristar do Brasil, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa HF Notícias. Sim. Muito obrigado a vocês e quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Muito obrigado. E este foi o HF Notícias desta semana. Muito obrigada pela sua companhia e siga com a programação aqui do AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau, tchau e até uma próxima.